Bom dia, meu nome é Uli e hoje eu vou apresentar um telecurso que vai falar sobre os conflitos no Oriente Médio. Eu vou começar explicando da disputa entre os israelenses e os palestinos. Desde sempre, os israelenses e os palestinos brigaram pela região da Palestina, onde os judeus eram israelitas e os palestinos eram muçulmanos. Tudo começou com a diáspora, foi quando os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Eles ficaram principalmente na região da Europa, na região leste, países como Polônia e Rússia. Lá eles trabalhavam fazendo empréstimos e cobravam juros com isso. Mas até que uma época houve a Revolução Industrial e os empresários locais que nasceram nessa região falavam que os judeus roubavam suas vagas de trabalho e era isso que causava tanto desemprego para eles. Foi assim que começou o antissemitismo. Um jornalista chamado Theodor Herzl, ele deu a opção dos judeus voltarem para sua terra sagrada, suas origens, que era a Palestina. E os judeus gostaram da ideia, ainda mais depois que começou a Segunda Guerra Mundial, onde o líder nazista Hitler começou a perseguir todos os judeus. Eles, sob muito medo, tinham certeza de que queriam voltar para a Palestina. E claro, os ingleses os apoiaram nessa decisão. Chegando lá, os palestinos não gostaram de que os judeus chegassem lá, fazendo o quê? No dia seguinte que eles chegaram, eles declararam guerra. Só que eles não estavam preparados para uma guerra. E como os Estados Unidos estavam apoiando os judeus, eles perderam. O que aconteceu? A ONU acabou fazendo o quê? Declarou que o território seria dividido. 1,3 milhões de árabes ficariam com 11.500 quilômetros quadrados e 800 mil judeus com 14 mil metros quadrados. Mas os árabes não gostaram da ideia. Foi aí que começou a primeira guerra entre os árabes e os judeus. Agora, para continuar o nosso telecurso, vou chamar a historiadora Gabriela Rivera para nos ajudar a entender mais sobre esses conflitos no Oriente Médio. Vou falar agora sobre a Guerra de Suez. Gabriela, me explique qual foi o motivo do começo dessa guerra. O motivo da guerra foi que o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, realizou a nacionalização do canal de Suez e o fechamento do porto de Eilat, o que atrapalhava os judeus na irrigação do deserto de Negev. E assim bloqueava o único contato com o Mar Vermelho. Então, em 1956, Israel, com a ajuda da França e da Inglaterra, declarou guerra ao Egito. Tá, e me explica o que é a OLP? A OLP é uma organização de libertação palestina. Foi fundada em 1964 e é considerada uma organização de resistência. Muito bom, muito obrigada pela sua explicação. Estou aqui com outra historiadora, Isadora Brizola, que vai nos explicar sobre o Al-Fatah. Isadora, como que começou o Al-Fatah? O Al-Fatah começou em 1949, quando os palestinos começaram a se expandir pelo mundo e fugir para vários países. E por conta disso, eles foram obrigados a viver em vários campos de refugiados, o que fez com que houvesse uma revolta contra o governo de Israel. E o Al-Fatah foi a criação de um partido como uma facção palestina para que houvesse a liberdade. Era um movimento de libertação da Palestina. E foi a criação do movimento desse que luta por isso. Tá, e o que eles desejam? Então, eles desejam a libertação do Estado palestino para os muçulmanos. Ele é um grupo considerado político-militar. Ele é anti-sionista, ou seja, ele é contra os judeus, porque a maioria é muçulmana. E anti-imperialista. Ele também não quer a influência do Ocidente na Palestina. Ele deseja um Estado laico no território palestino. Uma coisa, existe relação entre Al-Fatah e a Guerra dos 6 Dias? Sim, então, o Al-Fatah, depois de sua criação, ele estava espalhado em todo o Oriente Médio e ele foi se multiplicando. E ele atacava as bases judaicas, por exemplo, em Israel. E é lógico que Israel teve uma resposta. Ele acabou atacando a Jordânia, primeiramente,
que era onde havia um pouco do Al-Fatah. A Síria apoiou a Jordânia e o Egito acabou apoiando a Jordânia também e acabou retirando as suas tropas, que eram da ONU, e aumentando a sua força militar. O que fez que a Síria, a Jordânia e o Egito criassem um movimento de defesa mútua contra Israel. Apesar disso, dessa guerra ter começado, as forças israelenses terem atacado o Egito foi derrotado e Israel venceu, ganhando grande parte do seu território e alguns lugares, como a Península Sinai, a faixa de Gaza e o Jerusalém Ocidental. Entendi. Mas qual que foi o desfecho de tudo isso, dessa guerra? Então, a ONU pediu para Israel cessar fogo, pois grande parte já dos outros territórios já estavam destruídos. Israel cessou o fogo, sim, depois de 6 dias, mas ele nunca devolveu o seu território que ele ganhou com essa guerra, que é a faixa de Gaza, Jerusalém Ocidental, etc. Entendi, obrigada pela explicação. Paulo, agora me explica como ocorreu e o que foi a intifada. Em 1937, 4 palestinos morreram atropelados por caminhões do exército. Com isso surgiu uma rebelião popular de Gaza. Adolescentes com paus e pedras enfrentaram o exército de Israel. A rebelião ocorrida ficou conhecida como Intifada e teve um resultado positivo para os palestinos. A repressão israelense foi condenada pelo Conselho de Segurança e a da ONU, fato que influenciou a opinião pública mundial a favor da OLP. Em 1938, o Conselho Nacional Palestino proclamou o Estado independente da Palestina e reconheceu o Estado de Israel. Rejeitou o terrorismo e teve como interesse principal participar da Conferência da Paz. Vamos falar sobre as tentativas de paz. O que os Estados Unidos têm a ver com essas tentativas? Os Estados Unidos têm a ver com as tentativas de paz porque o presidente Bill Clinton e o líder palestino Arafat, junto com o primeiro-ministro israelense Benjamin, com essas reuniões levaram Israel a retirar parte de suas tropas da Cisjordânia. Entendi. E o que significa a Weir Plantation? É um acordo entre os israelenses e os palestinos que definiu uma segunda retirada militar israelense da Cisjordânia e libertou mais de 750 prisioneiros palestinos. Entendi. E tiveram outros tipos de tentativas de paz? Sim, como por exemplo João Paulo II, o Papa, contra a violência. Então os palestinos e os judeus chegaram a criar um novo acordo que previa o fim da violência e a criação de uma comissão de investigação controlada pelos Estados Unidos. Entendi. Obrigada pela explicação, Gabriela. Agora vamos falar da Guerra do Líbano. Paulo, me explica uma coisa. Como que começou essa guerra? Então, a guerra começou entre os judeus e palestinos. O poder do Líbano era repartido em critérios religiosos, sendo presidente da república, cristãos maromitas, primeiro-ministro sunitas e cargos inferiores, xiitas, cristãos ortodoxos e drusos. Em 1970, o equilíbrio político foi quebrado devido ao aumento do número de refugiados palestinos no Líbano, onde bases militares se instalaram para combater as tropas israelenses. Os cristãos maromitas exigiam a saída dos palestinos devido aos muçulmanos ser a maioria da população. Assim, os guerrilheiros da OLP começaram a agir por conta própria. Tá, mas me explica uma coisa. Qual que foi o papel da ONU, né, nessa história toda? Então, a ONU surgiu com uma proposta de diminuir a tensão do governo líbano, falando para ter liberdade entre diferentes grupos religiosos no poder. Mas em 1975, mesmo assim ocorreu uma guerra de facções religiosas. Síria rompeu com a OLP e interviu diretamente no conflito ao lado dos maromitas. Entendi. Muito obrigada pela sua explicação. Agora eu vou chamar a Gabriela, que vai nos ajudar a entender mais um pouquinho dessa história. Gabriela, qual que era o propósito do encontro de Riad? Era que a Síria se reconciliasse com a OLP
e retirasse suas tropas do Líbano. Tá, mas o que desencadeou o assassinato desse líder libanês? Desencadeou uma nova onda de violência que acabou gerando uma invasão do Líbano por Israel. Hezbollah é uma organização política e religiosa formada pelos xiitas. É apoiada pela comunidade pobre, pois garante o funcionamento de escolas e hospitais, e tem o objetivo de destruir o Estado de Israel para construir no lugar um Estado palestino. Estou aqui com a Isadora para me explicar mais uma coisa. Me conte sobre as tensões no Irã e no Iraque. Como os Estados Unidos influenciou o Irã? Então, a história entre a guerra do Irã e do Iraque começa muito antes do que as pessoas pensam. Tudo começa em 1935 com a história do Irã. Antigamente o Irã era conhecido como Pérsia e em 1935 esse nome mudou e ele se afastou da influência britânica e russa. E isso foi um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, quando a Segunda Guerra começou, a Rússia e a Inglaterra, que lutavam do mesmo lado, invadiram o Irã por conta que eles queriam o petróleo. Mas o primeiro-ministro iraniano, na época, nacionalizou esse petróleo, que impedia que eles tivessem acesso a ele. E em 1953, os Estados Unidos entrou no Irã e enviou tropas e alguns agentes da equipe da CIA para que ele tivesse acesso ao país e tivesse uma maior influência ali dentro. Portanto, depois de um tempo de bastante influência, logo em 1975, o Irã virou um país de partido único, totalmente do governo e com influência ocidental. Mas como era um governo que perseguia muitas pessoas por conta da religião e etc., a população se revirou contra o governo e começou a gerar protestos. Entendi. Mas o que aconteceu depois que o líder voltou? Então, em 1977 houve uma intensificação dos protestos e a população exigia que o líder xiita, que tinha sido exilado em 73, voltasse ao poder. E de tanto eles pedirem, ele acabou sim voltando. E aí houve uma mudança geral. Acabou esse partido, que era o único, só que o Irã acabou virando uma república islâmica. E isso mudou muito a configuração do país, porque aumentou muito o fanatismo religioso, o terrorismo, eles fecharam o país, não há meios de comunicação e eles não permitem a influência do Ocidente, por conta meio que de um trauma dos Estados Unidos. Como aconteceu a guerra do Irã e Iraque? Então, essa guerra aconteceu entre 1980 e 1990 e foi uma guerra por interesse territorial no Oriente Médio. O Saddam Hussein tinha feito que no momento era iraquiano, e ele não cumpriu um tratado que ele havia feito em que ele cederia uma parte de um pequeno território para o Irã. E por retorno, o Irã decidiu parar de dar assistência militar a alguns que ele dava no Iraque para independência. O Saddam se revoltou e decidiu invadir 3 ilhas do Irã e uma zona que ele gostaria de tentar reconquistar o seu território. Mas o que ele queria, na verdade, era causar uma instabilidade econômica no governo iraniano e, consequentemente, conseguir mais territórios que era rico em petróleo. E desde o princípio o Iraque não conseguiu alcançar a vitória, ele acabava, apesar de suas inúmeras tentativas, ele acabava conquistando o território, mas o Irã retomava. E o Iraque só conseguiu manter essa guerra por tanto tempo porque ele conseguiu o apoio de alguns países como a União Soviética e os Estados Unidos, que também tinham interesse no petróleo iraniano. Essa guerra durou tanto tempo por conta disso, mas o Iraque acabou perdendo esse apoio em 1987, acredito, porque ele foi acusado de ter usado armas químicas contra o Irã, que os Estados Unidos não permite. E qual foi o desfecho da guerra? Então, em 1989, a ONU propôs um cessar-fogo que
O Iraque logo aceitou a proposta, porque ele se contava debilitado, mas o Irã continuou a atacar. Até que isso não durou muito tempo, porque a economia do Irã estava muito desestabilizada e o país estava muito... E o país estava muito Fraco economicamente? debilitado. Ah, entendi. E o país estava muito debilitado. Por conta disso, eles acabaram fechando o acordo. Não houve ganhadores nessa guerra, nenhuma mudança territorial. Agora eu vou falar sobre a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi um confronto armado que aconteceu em agosto de 1990, onde o Iraque invadiu Kuwait. Os motivos dessa invasão era que Kuwait estava prejudicando o Iraque no comércio de petróleo e no mercado internacional. Saddam Hussein, presidente nessa época, pediu a indenização para diminuir todos os prejuízos que Kuwait causou ao Iraque e também a devolução de um território que estava em domínio de Kuwait, mas que o governo iraquiano alegava que fazia parte do Iraque. Então, o que o Iraque fez? Ele enviou todas suas tropas tomando os postos de petróleo e instalou seu exército lá. Quando a ONU ficou sabendo disso, ela condenou a invasão e emitiu um documento que exigia a retirada das tropas iraquianas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a deslocar todas suas tropas e seus aviões para a Arábia Saudita para se preparar para uma ação militar. Como Saddam Hussein não tirou o seu exército, a ONU autorizou a invasão militar, que foi feita por um grupo de países, que era da Inglaterra, da França, do Egito, da Síria e da Arábia Saudita, e todos eles liberados pelos Estados Unidos. Esse ataque teve início em janeiro de 1991 e durou 1 mês e meio. O resultado foi que o Iraque foi derrotado e teve que tirar todas as suas tropas, e acabou sofrendo um embargo econômico que foi imposto pela ONG. Mas qual que foi o resultado dessa guerra? A única coisa que restou foi que milhares de soldados foram mortos, mutilados, teve muitos prejuízos econômicos, sem contar o terror que todas essas famílias sofreram nessa época. Saddam, mesmo assim, continuou no poder de seu país e, com o passar do tempo, conseguiu reestruturar pelo menos a sua economia do seu país e o seu exército se reorganizou. Agora vamos mudar de região, vamos falar sobre Caxemira. O que foi essa guerra? Bom, a Guerra da Caxemira, na verdade, é uma disputa territorial por uma região que é encontrada entre os meios do Monte Himalaia. E ela começou mais ou menos em 1947, foi quando aconteceu a independência de Caxemira, que era uma colônia britânica, e a região foi dividida entre o Paquistão, a Índia e também a disputa pela China. E o conflito muito maior é entre a Índia e o Paquistão. Por quê? Os dois países querem essa região por conta da identidade do povo. A identidade nacional Caxemir, ela é presente tanto a paquistanesa quanto a hindu. A maioria da sua população, ela é paquistanesa de religião muçulmana, mas o seu governo é da Índia. Então, era uma região que havia meio que era um equilíbrio entre as duas culturas. E já houve 3 guerras desde que houve essa independência por essa região. E ainda, hoje em dia não há mais a disputa porque a região foi dividida entre os países. Porém, para o povo, essa divisão não é boa porque não é algo que os Caxemir, que é o povo de lá, quer. E a divisão só aconteceu porque a ONU pediu um cessar-fogo e achou que essa seria a melhor maneira de acabar com esse conflito. Os Estados Unidos também interferiu, ele cortou os créditos que ele havia dado aos países para tentar forçar um acordo de paz. E a questão da região não é nem tanto as suas riquezas, mas mais uma identidade cultural. Porque a Índia é o segundo maior país do mundo, e ele tem vários tipos de religiões e vários tipos de culturas, e abrir mão de uma delas, que é a maior concentração de povos muçulmanos, seria como abrir mão também de uma parte da sua cultura também. E a questão agora é que durante tantos anos vivendo juntamente os paquistaneses e os hindus nessa região,
Hoje em dia se formou uma que a gente chama de identidade Caximir, que é uma identidade nacional em que é uma mistura dos dois povos. E há, digamos que, filhos dessa nação que hoje está dividida e formam essa identidade. Também existe um perigo muito grande porque o Paquistão ameaçava usar bombas atômicas. Ele chegou a usar algumas bombas para tomar conta, para ficar com a região, mas hoje em dia isso não acontece porque ela já foi dividida. Tá bom, muito obrigada pela explicação. Terminamos o programa de hoje, o nosso telecurso, com a explicação de Isadora Brizola. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Tchau! Esse foi o nosso trabalho de história. Somos o 3º colegial do Santana, apresentando o tema do Oriente Médio. Somos guiados pelo professor Wallace e o nosso grupo é Ulis Arzana de Menezes, Isadora Brizola, Gabriela Rivera e Paulo Vitor, com a ajuda de Iago Menezes e Marcelo Braga. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo telecurso. Wallace! Is this thing on? Word. So we get drunk, so we smoke weed. O que é a Hezbollah? Foi a Hezbollah. E com isso, levaram Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a Caximira. Vai, vamos fazer. Não, vai acabar de novo. Paulo, foi essa guerra? Cara, para! O que foi a guerra de Yom Kippur? Em 1970, o presidente Néstor morreu. Peraí, aperta a mão. Peraí, aperta a mão. Nossa, saco! Entendi! Vamos mudar de região! So we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees.